Olha, por falar em voto impresso, o discurso do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas tem reverberado também entre os policiais militares. É o que revelou um levantamento feito pelo Instituto IDEA, obtido com exclusividade pelo UOL. Segundo a pesquisa, em outubro de 2018, ou seja, antes do presidente Jair Bolsonaro assumir o governo, 30% dos entrevistados declararam confiar muito na urna eletrônica, porém, esse ano, a taxa diminuiu pela metade. Quem comenta esse assunto com a gente é a colunista do UOL, Maria Carolina Trevisan. Muito boa noite, Carol, seja muito bem-vinda. Queria então que você comentasse essa reportagem, números aí que criam um certo impacto em relação às urnas eletrônicas, né, Carol? Boa noite, mais uma vez. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É isso, eu acompanhei esse levantamento do Instituto IDEA e o que preocupa é que o Instituto fez uma sondagem com 150 policiais, são os mesmos policiais, durante esses anos de governo Bolsonaro. Ano a ano, a confiança na urna eletrônica foi diminuindo, então caiu pela metade a confiança, enquanto que o apoio ao voto impresso foi aumentando. Isso significa o quê? Que o que o presidente fala reverbera muito nas polícias. E a polícia militar faz parte da base de apoio do governo Bolsonaro, por isso que ele fala também com essa população, né, com esse público. Ele faz questão disso. Se você puxar um pouco na memória, em março de 2020, por exemplo, houve aquele motim no Ceará e o presidente minimizou o motim, dizendo que era uma greve, né? Muito perigoso esse tipo de antecipação de discurso que o Bolsonaro tem feito, dizendo que vai ter fraude na eleição do ano que vem e incitando justamente as forças policiais e as forças armadas, né? Isso é perigoso para a democracia, como bem avaliou o Kennedy aqui antes, Igor. Essa ideia de fraude nas urnas eletrônicas, você acredita que pode ganhar mais força ainda, caso a gente tenha uma disputa presidencial apertada? A questão da disputa presidencial apertada é justamente o que dá a possibilidade de que esse discurso colhe, né? Porque se você tiver uma eleição que tem muita distância entre um candidato e outro, aí esse discurso não cola. Não dá para dizer que houve fraude, porque é difícil realmente fazer uma fraude. E essa proposta da PEC, da Bia Kicis, é uma proposta inócua, que na verdade ela vai ser mais um gasto. O Barroso, por exemplo, diz que são 2 bilhões o gasto para poder mudar todo esse sistema, mesmo que seja só colocar uma impressora em cada urna, não faz sentido, porque o que é essa PEC? Né? Então, seria você imprimir o voto eletrônico, ou seja, a fonte é a mesma, né? Você checar o que você acabou de apertar ali. Não quer dizer que a urna eletrônica não seja auditável, como tem feito a mudança de discurso. Né? Eles mudaram o discurso do voto impresso para voto auditável, como se a urna eletrônica não fosse auditável. O que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse recentemente, essa semana, foi que a possibilidade de um voto fraudável fazer esse tipo de mudança, né? Então, é bastante complicado no momento em que o país está realmente frágil em relação à democracia, e o presidente Bolsonaro tem incitado, então, esse público, assim, que é um público armado, né, que é bastante, pode ser perigoso para o país, Igor. Maria Carolina Trevisan, colunista do UOL, muito obrigado pela participação. Volte sempre, Carol. Eu que agradeço.